Deixa eu te perguntar, Beba, a questão de gestão de redes sociais. É a gente só fazer bonito, que a gente já falou ali, né? De fotos bonitas, aquele vídeo. Né? Qual é o principal pilar de estratégia que tem que ser observado na hora que a gente for gerir aí uma rede social? Público-alvo. O principal ponto é a questão, tipo, de tu entender com quem que tu vai falar aquela coisa. Tipo, não é só sobre comunicar. É sobre tu comunicar a coisa certa para a pessoa certa. Porque senão, se eu não foco no público-alvo, se eu não foco na minha audiência, no meu cliente final, eu posso falar com qualquer pessoa. É onde, às vezes, por exemplo, o risco de viralizar. Eu vou lá e publico um vídeo, viralizo, trago um monte de gente aleatória pro meu perfil, tô lá com mais de 10 mil seguidores e não vendo. Enquanto outro Instagramzinho lá tem 1000 e poucos seguidores e tá vendendo. Por quê? Porque, às vezes, esse cara que tem uma audiência menor, ele tá comunicando a coisa certa para a pessoa certa. Então, muito além, tipo, da foto bonita, é tu entender com quem tu tá conversando, para te poder falar a coisa certa que de fato vai gerar diferença. Vai descobrir esse público? Porque, por exemplo, o perfil da Beba já passou por outros, teve outros nomes, já passou por outros nichos, digamos assim, também nada muito distante do design, né? Como que a gente identifica o nosso público? Estudo de mercado, estudo de marketing e muito do... Hoje a gente pega empresas que nunca fizeram estudo de marketing, por exemplo. Mas eu acho que vai vir muito do feeling do empresário de já entender quem que é o consumidor dele, o cliente dele, seja tipo, a nível de negócio e tudo mais. Daí a gente só precisa tipo, replicar isso a nível tipo, de estratégia digital. Às vezes o cara já vem, olha, meu público é esse e aquele, é isso que eu quero atingir. Então eu vou lá e vou estudar. Até por que essa pessoa se interessaria de consumir? O que essa pessoa costuma pesquisar nas horas vagas dela? Para mim conseguir trazer conteúdo correlacionado que vá suprir tanto a questão das dores, como quebrar objeções que esse público possa ter. Entendi. Então, o principal de tudo não é a foto bonita. A foto bonita importa, porque a gente está tratando de uma rede social, que Instagram, no caso, e também todas as outras, é totalmente visual. Mas, indo além do visual, a gente precisa conversar com a pessoa certa. Porque, por exemplo, a minha avó, se é uma empresa, a minha avó vai achar uma coisa bonita. Eu vou achar outra coisa bonita. Não adianta eu querer vender alguma coisa que a minha avó compraria com uma abordagem que comunicaria comigo, porque não vai funcionar. Sim. Possivelmente até a nível tipo, de comunicação, ela não vai nem entender aquilo. É onde muitos profissionais como advogado, contador, que tem uma linguagem... É isso, fala pra gente sobre isso. Esse assunto me deixa meio... Eles têm uma linguagem mais séria, digamos assim. E muitas vezes eles esquecem, na verdade, que o foco da rede social é atingir o consumidor final. E eles querem falar como se estivessem falando com outros advogados, por exemplo. Isso é uma linguagem muito técnica, assim, muito, né? Imagina, tipo, tu lá, 9h30 da noite, já cansada, já fez o Luca né? Já fez o Luca dormir, tá com a cabeça que é um balão. Tu vai lá e vai pegar Quero uma conteúdo... dopamininha de leve. Cheio de techniquez, tipo, um conteúdo totalmente difícil. Tu não vai nem ler, porque tu já vê ali 2, 3 palavras que tipo, muito difícil, que já fez o cérebro pensar muito. Bugada. E tu vai passar, não adianta. É muito fácil a gente pegar e fazer assim. Sim. E passar pro conteúdo posterior. Então, é muito... O mais importante de tudo é a gente entender com quem que a gente quer falar. Para que a gente fale a linguagem dessa pessoa. Para fazer com que ela pare e olhe aquilo ali e queira, de fato, consumir o conteúdo que a gente cria. É claro que tem esses perfis desses profissionais que são para outros profissionais. É o público dessa pessoa. Aí é o público, exato. Daí ele tá conversando com o público dele. Isso, que vai entender... Todos os memória, tudo. Eu fiz um post uma vez falando que era um feitiço do Harry Potter. Eu vi. Eu achei sensacional. E, inclusive, tem um outro falando sobre isso, que, às vezes, o conteúdo da pessoa... É um conteúdo legal, é um conteúdo bom, é um conteúdo que nos interessa, só que a forma como é comunicado, né, acaba prejudicando muito. Não gera interesse. Às vezes, por exemplo, em vez de tocar na dor do consumidor, vai lá e utiliza um artigo, traz uma súmula, não sei se é assim que se pronuncia, enfim, acho que é súmula, enfim, eu vejo bastante a súmula tal, nananã, e aquele texto, tipo, gigante, você não tem nem parágrafo, fica tudo junto. Um monte de palavra difícil que não dá de entender nada. Eu sou péssima, né? Ainda bem que a gente tem aí... A gente trabalha com alguns escritórios de advocacia e são geralmente as empresas onde até a gente, a nível de agência, passa dificuldade em colocar na cabeça do advogado que ele precisa falar de forma mais leve, como também o colaborador, até ele se habituar com aquele tipo de conteúdo, porque querendo ou não, tipo, eu criar conteúdo às vezes, deixa eu pensar, para uma outra agência de marketing, onde tem uma comunicação mais leve a nível tipo, de vou ler um artigo, vou ler qualquer coisa na internet para poder
consumir conteúdo e replicar aquilo depois, do que ler um negócio lá, tipo, totalmente técnico de direito, que não é o que a gente está acostumado a ler diariamente. Então, gera muito mais trabalho para o colaborador que vai produzir e também o trabalho de fazer o cliente entender que ele precisa comunicar aquilo da maneira mais didática possível, porque senão não vai repercutir resultado para ele. As pessoas não vão ler. Fica a dica para vocês. Um tabu muito interessante.